que não funciona e o que não se deve fazer e que o povo tá fazendo demais e vai acabar dando problema aí, tá? Tem umas combinações aí que foram inventadas pelos brasileiros, eu tô vendo os colegas fazendo, que eu nunca vi na minha vida, e eu procurei achar nos trabalhos científicos, eu nunca vi ninguém fazendo isso, aí eu procurei nesse trabalho científico, eu nunca vi, não funciona nem para emagrecimento e ainda causa glaucoma, causa um tanto de problema. Eu sei, gente, brasileiro é muito engraçado, né? Então, vamos lá, Nicola, você ligou aqui pra mim, ligou nada, eu vou matar, né? Pedi pra ligar a luz, agora eu liguei, agora tá bonita. Liguei a luz, obrigada, Nicola, você não me ajudou em nada, mas eu tô aqui ajudando, eu mesmo tô me ajudando. Tava sem som no YouTube, eu acabei de corrigir. Tava sem som no YouTube, o Nicola acabou de corrigir, essa luz tá ficando boa. Podemos, gente? Todo mundo já chegou aí? Nós vamos falar. Ó, vamos lá, primeiro eu vou responder tudo que as pessoas estão me perguntando. Todo mundo que tem dúvida, lá na plataforma do ICEMP, nós vamos criar um fórum de discussão e lá nós vamos tirar as dúvidas. Não sou só eu que vou responder. Eu vou responder, ajudar vocês, mas nós temos também outras pessoas, outros médicos que vão me ajudar, e aí a gente vai ajudar vocês a exercer uma medicina de emagrecimento baseado na ciência, tá? Então tem que ser uma medicina de evidência científica, ok? Então nós vamos ajudar, nós que temos experiência, nós que somos velhos e antigos de guerra aí, que a gente já tá nessa há muito tempo, nós vamos ajudar os mais novos lá na plataforma do ICEMP. Além disso, parece que já está selecionada a primeira paciente para que a gente faça a consulta ao vivo e os médicos participem da consulta com a assinatura digital. Então, o que vai acontecer? O que as pessoas têm mais dificuldade? Como que eu atendo? Como que eu faço que o paciente me obedeça? E eu vou ensinar para vocês durante as minhas consultas. Vocês vão participar da consulta, lógico, com a ajuda, eu tô só corrigindo aqui. Tá bom. Com a ajuda, lógico que vocês vão participar caladinho, ninguém vai falar nada, mas todo mundo vai poder participar e é um estudo de caso. Isso que vai ser legal. Eu vou trazer casos reais, tem que ser pessoas que vão começar a tratar comigo para vocês verem como que eu abordo, como que eu convenço uma pessoa a me obedecer 100% e por que eu tenho resultado de 100%, né? Então, isso é muito legal. Então, é isso que nós vamos fazer lá no ICEMP. Então, aqui nós vamos tirar algumas dúvidas da aula de hoje. Hoje nós vamos falar de emagrecimento e como que eu aperto aqui, me ajuda, de emagrecimento e medicamento. Peraí. Então, nós vamos falar dos medicamentos. Eu não vou falar de fitoterápicos hoje, tá? Então, não adianta vocês ficarem perguntando. Nicola, você sabe o que você podia fazer? Você podia pôr, como as perguntas vêm só até aqui, você podia deixar os comentários, porque aí as pessoas vão participando. E aí, como ali eu tô aparecendo só daqui, não atrapalha, não. O que você acha da ideia? Aqui do lado do YouTube? Não, eu quero que você põe só os comentários aqui, tá bom? Porque atrapalha aqui no só pôr mais pra cima, assim, ó. Aí, ó, eu ponho mais aqui, aí os comentários vão ficar embaixo e não vão aparecer. O que vocês acham, gente? E aí, agora eu vou só pedir uma coisa, eu tô ativando os comentários. Boa noite, boa noite, boa noite. Mas eu gostaria que vocês não perguntassem coisas que não são da aula para não me distrair, porque eu tenho déficit de atenção, você sabe muito bem, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar falando... Então, eu quero mostrar para vocês que nós temos... Essa unha tá quebrada, vou consertar ela amanhã. Nós vamos falar, vou falar com esse dedo, que nós temos 2 tipos de problemas mais graves quando a pessoa tem um problema de ingestão alimentar. Primeiro, não vai ficar, essa live não vai ficar salva. Primeiro, um problema de ingestão alimentar por excesso, por compulsão alimentar. E um outro problema, porque a pessoa tem fome demais, ela não tem mecanismos, correções de mecanismos da fome. Então, ela tem um problema, quem está fazendo o curso Maharaj de Obesidade já sabe, nós temos um centro da fome no cérebro, onde ali a gente vai organizar, o cérebro é capaz de administrar se vai aumentar ou diminuir o metabolismo, se vai aumentar a saciedade, se vai aumentar a saciação, etc.
Então, lá é fome, mas nós temos outro centro no corpo, aqui no cérebro, que é um centro do prazer, que é o sistema límbico. Então, nós temos dois problemas diferentes ligados à ingestão alimentar. Nós temos muitos, eu estou falando dos mais comuns para a gente falar da questão do medicamento. Então, nós temos um problema ligado à compulsão, não tem a ver com necessidade de nutriente e caloria, tem a ver com mecanismos de prazer. Então, todos nós comemos por prazer, mas se você come pro prazer demasiadamente, aí tem uma frequência, né? E se você depois se sente culpada, tem toda uma razão para ter esse diagnóstico, tem todo um protocolo, e isso é chamado compulsão. Então você comeu, eu vi um brigadeiro, peguei, comi 3 brigadeiros, eu não estava mais querendo, e mesmo que eu me sinta empazinada, eu acabo com mais outro brigadeiro. Então não precisa comer 10 para ser compulsivo. Basta que você tenha um comportamento de alimento reiterado, sem necessidade de fome, ligado ao prazer, e tem a questão também de depois a pessoa se sentir culpada, ou a questão também da pessoa se sentir empazinada. Então tem todo um critério, eu não vou falar sobre diagnóstico hoje. Mas a compulsão, ela não está ligada a mecanismos de necessidade de nutrientes ou calorias. Mas tem também o excesso de ingesta alimentar por fome. A pessoa não tem mecanismos regulados de saciedade, então ela não fica saciada, ela tá com fome, ou ela tá comendo e ela não tem saciação. Saciação é quando a gente tem que parar de comer. Então, eu tô comendo ali, tô almoçando, eu tenho vários mecanismos que falam assim, aqui, Sarina, para de comer que já tá tudo bem aqui. Então tem pessoas que têm uma desregulação nesse mecanismo e ela não para de comer. E tem pessoas que comem, estão satisfeitas entre uma refeição e outra, então elas não ficam saciadas. Saciação é diferente de saciado. Aí a pessoa não tem saciedade. Então, antes dela realmente ter fome, ela tem vontade de comer, parecendo que ela estava precisando disso. Então, são diferentes os mecanismos de compulsão e os mecanismos de fome, tá? E a pessoa, nos mecanismos de ingesta, a gente come por diversas razões. Mas, em suma, é por necessidade ou por prazer, tá? Então, a gente costuma falar assim, você não tá com fome, você tá só com vontade de comer. Mas não necessariamente isso é compulsão. A compulsão é quando a pessoa vai comendo e ela não para quando ela precisa, e esse mecanismo então, tem uma relação aí com vício, ok? Então, a primeira medicação que nós vamos falar é a lisdexanfetamina. Então, nós vamos falar de umas medicações que se parecem com a anfetamina, mas não são anfetamina. Então, a lisdexanfetamina, ela é uma pró-anfetamina. Então, quando você come, depois que você come, é que você, no organismo, ela vai ser absorvida, vai virar uma fórmula parecida, ela vai agir como se fosse uma anfetamina. Por isso que ela chama pró-anfetamina. Ela não é ainda uma anfetamina e a gente chama isso de anfetamina-like. Ela parece como uma anfetamina, mas ela tem comportamentos diferentes, bem diferentes, que a fizeram ficar famosa. Eu vou falar dela. Então, a lisdexanfetamina, ela foi aprovada em 2007 e ela foi utilizada para lisdexanfetamina. Exatamente, Paulo Andrade, é assim. Faltou um S aí. Lisdexanfetamina. Então, a lisdexanfetamina, se você quiser saber, Paulo, você vai ver que eu tô apresentando lá no YouTube, canal do ICEMP. Tem lá tudo escrito, tem bonitinho, onde que eu tirei, os artigos científicos, tá lá o slide. Aqui só tem eu, mas lá tem tudo inteiro. Então, a lisdexanfetamina, ela foi descoberta para que ela fizesse um mecanismo de atenção, porque ela vai agir no córtex pré-frontal que fica aqui na frente. Mas todas as anfetaminas, elas têm mais ou menos um comportamento dopaminérgico. E como elas têm um comportamento dopaminérgico, elas vão agir em 2 centros. Lá no centro da fome, nos neurônios que expressam NPY, elas vão agir diminuindo fome, aumentando saciação e saciedade e melhorando o metabolismo, mais ou menos, cada uma de um jeito. E lá no centro, no sistema límbico, eu vou mostrar para vocês onde que ele fica, né? Lá dentro, onde tem lá, né,
o núcleo accumbens, a amígdala. Depois eu vou mostrar para vocês tudo bonitinho. Hipocampo. Então tem todo um grupo de estruturas no cérebro que é chamado sistema límbico e está relacionado com os mecanismos de prazer. Então, a dopamina, quando ela é liberada nesses centros, ela tem uma ação tanto na fome quanto nos mecanismos de prazer de comer. Então, substâncias que liberam dopamina, elas vão ajudar esse paciente a comer menos por esses dois mecanismos. Mas o principal, então a dopamina, ela não é um anorexígeno direto. Então o principal dela é agir nesses centros que eu estou mostrando aqui nesse slide. É o seguinte, nós temos aqui, então quando você come ou quando você tem outro mecanismo, eu estou no canal ICEMP, ICEMPE, tá? É só chegar lá, colocar no YouTube, colocar ICEMPE, vai aparecer eu lá, você entra no ao vivo, tá bom? Também tem o ao vivo, você colocou algum link aí ao vivo, Nicola? Hoje? Não, né? Do ICEMP? Não, mas se entrar no YouTube ICEMP, vem me ver lá, não é isso? ICEMPE, tá bom? E aí, então é o seguinte, quando você come ou quando você tem outra atividade que libera dopamina, então quando você não está aparecendo os slides por aqui, a doutora Carolina Rosa tá falando que não, olha, os slides aqui não aparecem, Carolina, no Instagram não, os slides só aparecem lá no YouTube, no ICEMP, aqui é só eu mesmo, tá bom? Então por isso que eu falo, quanto mais gente for pra lá, mais fácil vocês vão entender a aula, porque uma aula seria bom que vocês estivessem lá no ICEMP, tá bom? Mas eu dou aqui por aqui também. Então, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o cérebro. Então, nós temos quando a gente come, ou quando a gente fuma, ou quando a gente tem sexo, ou quando joga e ganha. Então, vários mecanismos que são do prazer liberam dopamina e tem todo um caminho que ele faz aí. Esses caminhos, então a gente fala que tem um caminho mesocortical e mesolímbico. Mesocortical, quando vem aqui para cima, eu não consigo apontar, consigo, tá aqui no córtex pré-frontal. E mesolímbico, aqui, quando você vem para o sistema límbico, o sistema do prazer. O córtex pré-frontal é uma área que está relacionada a cognição, a conhecimento e a foco, muito a foco. Então, a lisdexanfetamina, quando ela foi descoberto que ela liberava a dopamina nesse caminho aqui, não posso fazer. Nesse caminho aqui, quase que eu tiro aqui, né, Nicola? Mas tá tudo bem. Nesse caminho aqui, é mesocortical. E aí, foi descoberto que ela ajudava pessoas que tinham déficit de atenção a ter mais atenção, mais memória, mais fixação, mais até cognição. Ok, e aí começou-se a usar a lisdexanfetamina para fins de déficit de atenção. Porém, descobriu-se com o tempo que muitas dessas crianças e adolescentes que usavam a lisdexanfetamina, eles tinham compulsão alimentar, eles melhoravam esse padrão compulsivo. E aí começou-se a estudar. Então, para fins de déficit de atenção, a lisdexanfetamina foi descoberta em 2007, mas ela só foi começar a estudar isso em 2010, 12, e em 2015 ela foi registrada no FDA para fins de compulsão alimentar. Então, ela é uma medicação registrada, então não é off-label para a compulsão alimentar, ela é um label. Presta atenção, aqui nós temos mecanismos ligados à ansiedade, nós temos mecanismo aqui, o hipocampo, ligado à memória. Então, quando algo lhe dá prazer, quando eu tenho esse mecanismo aí da dopamina, a memória, que é lá no hipocampo, ela é avisada e aí você vai buscar ter aquele prazer sempre, porque o corpo todo é voltado a buscar prazer e a sair do desprazer, tá bom? Que prazer é esse? Uma sensação de bem-estar, uma sensação relaxante, uma sensação boa. Às vezes a pessoa tá cansada, ela se sente desestressada. Então a lisdexanfetamina, ela foi descoberto que pessoas que tinham compulsão alimentar, então elas ficavam dependendo dessa liberação de dopamina quando comia. Então quando ela comia, ela tinha esse prazer. Quando ela comia, ela tinha esse prazer. E ela ia mandando isso tudo pro hipocampo e aí ela ficava com mais vontade de
comer e mais vontade, então ela comia. Por quê? Porque o hipocampo contava para o cérebro, olha, ela já comeu isso aqui, foi ótimo, continua fazendo. E além do mais, ela ainda tinha essa ação aqui dentro de córtex pré-frontal para tirar o foco de outra coisa e fixar no foco em comida. Por isso que eu falo que uma pessoa que tem compulsão alimentar é crueldade falar com essa pessoa que ela tem que focar na dieta, porque ninguém consegue. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela não consegue focar na dieta que você passa para ela, aquela dieta minguada, ela não consegue. Por que ela não consegue? Não é porque ela não quer, nem porque ela é chata, nem porque ela é preguiçosa, nem porque ela não está envolvida no seu tratamento. É porque ela tem compulsão alimentar e esse processo, como eu estou dizendo aí, ele é bioquímico. Então ela precisa de algo para poder melhorar esse mecanismo, tá bom? Obrigada, psicóloga Bárbara Novaes. Muito obrigada. Então, ela precisa a gente precisa ajudar essa pessoa. E a lisdexanfetamina, então, veio para isso. Então, tem vários estudos demonstrando que a lisdexanfetamina, ela realmente serve para isso. E por isso que em 2015, ela foi o único até hoje medicamento registrado. Então, ela é registrada para a compulsão alimentar. Os outros que eu vou falar depois dela não são próprios para isso, mas servem e estão em consensos médicos, em diretrizes médicas. Então não é porque não está registrado para isso que não serve. Serve, mas não está registrado, tá? Que está registrado para compulsão é só a lisdexanfetamina, ok? Ok, então eu não vou trazer todos os trabalhos aqui, porque se é uma aula de 1 hora eu tenho que falar de todos os medicamentos principais. Então, eu trouxe esse trabalho aí de 2019, demonstrando que para adultos em uso contínuo a mulheres obesas, tá tudo bem, Nicola? Mulheres obesas com compulsão alimentar, a resposta foi satisfatória com o uso de 50 a 70 miligramas de lisdexanfetamina. 30 miligramas não funcionou, tá? E lembrando que essas mulheres, então, em 12 semanas, elas já tinham melhorado a compulsão alimentar. Esse trabalho é de 2019, mas tem só 1 milhão desses trabalhos. Só trouxe um, porque eu não vou ficar aqui mostrando muitos trabalhos. Quer dizer que eu trouxe 2, tá? Mostrou esse outro, um review, né, de 2017, quer dizer, uma revisão de outros trabalhos realmente comprovando, obrigada, Stephanie, comprovando que a lisdexanfetamina realmente funciona para compulsão alimentar de pessoas que precisam de tratamento de perda de peso, tá bom? Então, ela é efetiva para compulsão alimentar e é o único alimento aprovado. Ok. Então, só que a gente tem que pensar uma coisa. Essa ação anfetamínica da lisdexanfetamina, ela vicia? Não. Ela não é um medicamento que tem como padrão a pessoa usá-lo como viciar nele, né? Ela tem uma dependência. Ela normalmente, maioria das vezes, ela não causa dependência. Por quê? E eu vou explicar para vocês. Porque ela tem uma ação que, com o tempo, a pessoa vai acostumando com aquela ação dela e aí ela para de agir. Então, esse trabalho aqui mostrando como que as anfetaminas agem no cérebro humano, no cérebro aqui de ratos, no cérebro aqui de ratos, e olha o que mostrou. Que ela tem uma ação muito interessante no início, depois ela no início, então aqui é o NPY. Vocês lembram que eu falei do NPY? São neurônios que expressam a fome e que quando você age nele, você vai expressar saciedade, diminuição do aumento do metabolismo, saciação, etc. Então eles fizeram um estudo em ratos para avaliar a ação das anfetaminas no NPY e olha que louco, no início, então, diminui muito o NPY, já que o NPY, ele expressa fome, né, ele expressa, quando você diminui ele, você vai ter mais saciedade e saciação, então quando houve uma diminuição da ação do NPY, esse mecanismo foi de tirar a fome, só que em poucas semanas volta. E a ação da lisdexanfetamina nos neurônios que expressam PONC, que são neurônios
anorexígenos. Então, quanto mais eu estimulá-los, então a mesma coisa, ó, do mesmo jeito que eu fiz com os orexígenos, eu estou fazendo com anorexígeno. No início, eu agi muito, então esses neurônios então expressaram muita diminuição de fome, mas logo depois passou. O que é isso? Isso é um mecanismo que é chamado de taquifilaxia. As anfetaminas, o corpo, ele vai acostumando com a ação. E aí acaba que você, como médico, você tem que ir aumentando a dose. E isso, depois você chega numa dose que você não pode aumentar mais e você perde a chance de usar o medicamento. Então, a lisdexanfetamina, que no Brasil é vendido como Venvance, ela veio como uma promessa de ser maravilhosa, mas logo depois, o que aconteceu? Ela caiu, foi um fracasso, porque as pessoas começavam a usar todo dia e, no fundo, no geral, ninguém emagrecia. Melhorava a compulsão, mas não emagrecia. Por quê? Porque as pessoas iam acostumando com ela. E aí, eu, pesquisando sobre a lisdexanfetamina, discutindo com alguns neurologistas que usam a lisdexanfetamina para crianças e adolescentes para déficit de atenção, eu descobri que eles usam mecanismos de não usar em determinados dias. Dia que só tem educação física, feriado, férias. Então, com isso, eles ganham um melhor aproveitamento do medicamento. E aí, há quase 4 anos atrás, eu criei uma forma de usar o Venvance em dias alternados, mas na dose de 30 miligramas, porque os trabalhos só falam que ele só funciona para adultos de 50, a maioria fala 70. Eu comecei a usar com 30 miligramas em dias da semana e eu consegui resultado duradouro, então o paciente não acostuma com ele. Então, como a gente pode usar menos, né? Menos eu estou autorizado a usar, mais é que não. Então, eu usei menos do que está preconizado e eu tive um resultado melhor. Então, eu tenho, nos meus cursos, ensinado os meus alunos a fazer isso e a gente tem conseguido muito resultado. E fora isso, como o paciente não usa todos os dias, no dia que ele não usa, ele está aprendendo a viver sem. Então, ele fica sem, fica com, e com isso eu consigo ganhar uma melhora do mecanismo de compulsão alimentar, mas eu também consigo treiná-lo melhor. E a lisdexanfetamina a longo prazo, ela desenvolve conexões neuronais em crianças, porque já tem estudo de mais de 10, 15 anos, então do mesmo jeito que ela faz com crianças, ela tem feito com os adultos. Então, com o tempo, depois que você tira a medicação, não tem rebote. E essas pessoas se tornam menos compulsivas do que elas eram antes de tomar a lisdexanfetamina. Então, ela resolve muito, não tem rebote, não tem dependência. É ótimo, assim. E muitas vezes, assim, então, o melhor é tratar impulsos, tá bom? E às vezes aí ela fica magrinha, bonitinha, nananã, pra sempre. Quando ela vai numa festa, se ela quiser usar a lisdexanfetamina um dia ou outro, isso não faz mal algum, desde que ela seja muito bem orientada, tá bom? Entenderam? Então vamos pro próximo, senão o tempo urge. Então, nós estamos falando aqui de dopamina. Nós temos, então, alguns medicamentos que são dopaminérgicos e que têm sido utilizados para compulsão alimentar também. Quanto tempo de uso? O tempo que você precisa, tá? Então, você vai usar o tempo. Ela causa agitação? Se bem indicada nessa dose de 30, não. Mas você tem que tomar cuidado. Então, olha, gente, eu nunca uso dose maior que 30 e eu tenho resultado. Mas os meus pacientes, eles usam em dias alternados. Seu filho usa, Shed, mas ele usa para outro motivo. Eu tô falando da lisdexanfetamina para fins de compulsão alimentar. Então, essa é a forma melhor de usar, porque todos os trabalhos falam, ela melhora a compulsão, mas o paciente acostuma, então os resultados em peso não são bons. Aí, se você usa dessa forma que eu estou ensinando, o paciente não acostuma, os resultados em peso, excelentes. Vocês veem meus pacientes aí, né? Então, agora, a dopamina, então, ela é muito importante para... Outros medicamentos dopaminérgicos podem ser utilizados para fins da compulsão alimentar que vão agir aí, que vão agir no sistema límbico. Muitas vezes não vão agir no sistema da PONC, mas vão agir aqui. Mas a bupropiona, ela é um dopaminérgico que ela é um
um antidepressivo aí meio diferente, que ela é muito utilizada para vícios. Ela foi com muito sucesso utilizada para vícios do tabaco, ela é utilizada também para vícios do álcool e agora, de uns tempos para cá, tem demonstrado que ela é. Qual o nome, doutora? Bupropiona, que eu tô falando é o nome científico, tem vários, mas eu vou falar até o final, fica de olho. Então, a bupropiona, ela funciona aí com um mecanismo dopaminérgico, mas ela age também no centro da fome. Porém, lá na PONC, onde ela age, os sensibilizadores, né, os receptores de membrana dos neurônios que expressam PONC, eles têm uma ação de defesa contra a bupropiona. Olha que sacanagem. A gente doida aí com uma medicação que haja nos dois e que não tenha taquifilaxia, né? O da anfetamina é o Venvance, tá? Não é anfetamina, é uma pró-anfetamina. Então, a gente fica doido para usar aí alguma coisa que possa usar todo dia e tudo mais. A bupropiona funcionaria bem, ela para fins de agir nos mecanismos de fome. Lá na PONC, ela tem o mecanismo lá, a membrana tem uma ação de feedback negativo. Então você começa a usar a bupropiona, ela começa a agir na fome e depois para. Por quê? Por causa desse mecanismo. Então, tem um jeito de eu resolver isso. E, além disso, ela tem uma ação dopaminérgica no sistema límbico. Não tão forte como a lisdexanfetamina, mas tem. Então, a bupropiona, em doses boas, porque os estudos demonstram que para que ela tenha uma ação eficaz nos centros da fome e no centro do sistema límbico, ela tem que ter uma dose um pouco maior, tá bom? Então aí a gente fica aí, tem uns estudos que mostram que tem que ser 300, tem um estudo que mostra que um pouco menos dá, então, mas tem que ser maior. A dose de 150 miligramas, ela vai agir um pouquinho, ou nos centros da fome, no sistema límbico também, mas ela tem uma ação mais limitada em termos de resultado de peso. A não ser que a pessoa seja extremamente sensível. Não pode usar. A lisdexanfetamina é um dopaminérgico. A bupropiona é um dopaminérgico. Então, quando vocês utilizam as duas juntas, elas vão somar essas questões e podem ter outros problemas. Então, pode dar náuseas, o paciente pode ficar muito ansioso, pode o paciente ter uma síndrome do pânico, determinado é o grau de ansiedade que você estimular. Então, não pode utilizar bupropiona junto com a lisdexanfetamina ou Venvance, tá bom? Então, não é uma indicação adequada, não façam isso. Então, a bupropiona, ela tem um par, que eu vou falar. Então, esse aqui é um review demonstrando aí de 2012, bem antigo, a bupropiona é bem conhecida aí, nossa, mostrando da eficácia e tolerabilidade para a perda de peso. E tem muito trabalho da bupropiona até hoje, só que agora já se descobriu que existe um outro medicamento que tira aquele feedback negativo dos receptores de membrana da PONC. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos potencializar o uso da bupropiona para fins de perda de fome. Olha que doido. Então, ele deixa os neurônios da PONC mais sensível ao uso da bupropiona por mais tempo. Então, eu continuo tendo as ações dopaminérgicas dela no sistema límbico, mas eu também tenho a ação dopaminérgica dela no sistema da PONC, estimulando a saciedade, saciação e gasto energético. Que medicamento é esse? O medicamento que eu vou usar com a bupropiona se chama naltrexona. Eu vou falar dele daqui a 2 minutinhos. Então, tem que ficar de olho. O bupropiona, ele é um antidepressivo diferente. Não serve para ansiedade. Porém, Rose, ele não é para ansiedade, mas funciona. Muitos antidepressivos têm nos ajudado para ansiedade, mas ansiedade se trata com retreino. Não se trata com medicação, tá? Antidepressivo, sim. Então, se você tem ansiedade, se você tem pânico, é possível você ficar sem medicamento desde que você seja retreinado, desde que você faça todo um processo com apoio psicológico, etc. É possível. Agora, antidepressivo, se realmente for uma depressão bioquímica, não. Mas vários mecanismos de depressão tem jeito de você ficar sem a medicação, tá bom?
Então a bupropiona tem esses efeitos, são os mais graves, mas a gente tem efeitos aí, às vezes, sobre intestino, sobre ficar náuseas, né? Sonolência. Então, a dupla bupropiona e naltrexona, ela vai funcionar desde que você use doses adequadas. Porque também, se você ficar com medo da medicação, ela não vai funcionar e você vai falar que a medicação está fracassando. Então, para isso, você tem que estudar e saber a dose. Então, a gente começa a bupropiona com uma dose de 150, mas a gente tem que progredir nessa dose, porque normalmente ela não é suficiente para agir nas duas questões, na fome e na compulsão alimentar, que você já sabe a diferença, ok? E aí a gente vai associar a naltrexona, por quê? Porque a naltrexona, ela vai lá e desensibiliza os receptores da PONC. Então a naltrexona sozinha, ela também age melhorando esses mecanismos de fome, porque ela age no sistema da recompensa e ela é um opioide. Mas ela é boa para emagrecer? Não. Ela sozinha, ela não é boa para emagrecer, tá? E eu tô falando aqui, gente, para os menos avisados, que a naltrexona que eu estou dizendo é a naltrexona doses já apropriadas para fome, compulsão alimentar. Não estou falando de LDN, low doses naltrexone. LDN, que é a low doses naltrexone, é um estudo paralelo de baixíssimas doses de naltrexona, já falei aqui de outras vezes, mas que serve para mecanismos anti-inflamatórios. Não tem nada a ver com isso aqui. Então não confunda alho com bugalho. Quando eu uso LDN em dose de 1,5, 2, 4, essa dose ela não serve para desensibilizar o sistema, os neurônios que prestam PONC, para que possa usar a bupropiona junto e fazer com que as duas juntas brilhem e me deixem meus pacientes magrinhos. Não serve, tá? Mas quando eu uso doses um pouquinho melhor, eu consigo fazer isso. E normalmente eu tenho que usar pelo menos 2 doses diárias, porque a naltrexona, para fins de sensibilização, ela sozinha, ela não costuma, só uma dose não costuma resolver, tá? Então, ela tem essa ação inibitória da beta-endorfina na PONC e restaura as atividades dos neurônios da PONC. Ok, então, o que acontece? Olha aí que bonitinho. Então, aqui nós temos a PONC, então nós temos aqui a naltrexona, olha que bonitinho o esquema que foi feito. Mostrando aqui, ó, cruzando aqui, fala, para receptor de ficar sensível, para de fazer biofeedback com a bupropiona, deixa a bupropiona agir e fica sem fome, pelo amor de Deus. Então ela vem cá e age aqui. E aí nós não temos mais o mecanismo de feedback e a gente consegue estimular o sistema PONC para que a gente possa diminuir fome e aumentar a saciedade, entendeu? Então, o BUP com naltrexona, ele pode ser usado. Não deve usar metadona com BUP e naltrexona. Você tem que ter muito cuidado com essas formulações, tá bom? Depois disso, daqui a pouquinho eu vou falar das formulações. Então, assim, é possível uma vez na vida ou tá na morte alguma coisa? Sim, mas eu tô falando no geral, não deve ser usado. Quando você vai usar 2 mecanismos, você tá usando um opioide e um antidepressivo dopaminérgico, que tem uma pequena ação serotoninética também, mas não deve utilizar nesse esquema aqui mais nada, tá bom? Então, é muito importante você estar acompanhando isso junto do psiquiatra da paciente, para que você não deixe esse paciente, às vezes, dopado. Olha que interessante aqui. Então, esse trabalho é muito legal porque ele mostra que a frequência de alimento, quando você usa bupropiona e naltrexona, você tem uma resposta melhor quando você... Olha aqui, só a bupropiona, só a naltrexona. Só a bupropiona, praticamente eu nem agi no sistema de compulsão alimentar. Só a bupropiona pura, normalmente ela age mais na fome e lembre-se, no mecanismo limitado de tempo, o prazo é curto. Então a bupropiona a longo prazo não vai emagrecer seu paciente, sozinha não. Aí a naltrexona, ela age um pouquinho na compulsão, visto que ela em doses altas, tipo 50 miligramas, ela serve inclusive para tirar o vício do álcool, ok? Mas olha as duas juntas, gente. Olha que legal. As duas juntas têm uma ação
muito potencializada. Lógico, eu já expliquei para vocês e agora vocês pararam com essa bobagem de que isso é porque são 2 medicamentos para emagrecer. Não, um tem uma ação exatamente no lugar que a outra precisava. Então essa dupla é o casamento perfeito. Parece o livro que eu e a doutora Graça estamos escrevendo sobre o triângulo do amor eterno. Nós estamos ensinando as pessoas a casarem e viverem felizes para sempre. Então tá parecendo que a bupropiona, acho que o nome do nosso livro devia ser Bupropiona com Naltrexona, que é um nome legal. Por quê? Porque esse é um casamento perfeito, tá bom? Então, ei, doutora Neuza, beleza, querida? Aí, então, vocês agora entenderam que essa dupla tem um motivo de ser, tá? Elas não casaram à toa, não. Então, olha aqui, nos sistemas de recompensa, gente, olha, placebo não age nada. Bupropiona, pouco. A naltrexona, um pouquinho mais. Olha aqui os dois juntos! Que coisa maravilhosa! Bupropiona, naltrexona, o casamento perfeito? Sim. Agora, doutor, eu uso direto, não funciona, porque você não está usando as doses certas. Porque se os trabalhos demonstram que serve, eu te falo que serve, muita gente fala que serve. Então não tem jeito, se estatisticamente é fato que serve, não está usando a dose certa, então pode ser que você não funcione. Então tem a dose certa, tá? Lá nos Estados Unidos a gente tem o Contrave, que ele já vem de pronto, e aí vem naltrexona com bupropiona, você começa uma dose de manhã, depois você faz uma dose de manhã, uma noite, depois você duplica, e depois você pode até aumentar mais. E aí você chega na dose plena e o resultado é fantástico. Agora, aqui no Brasil não tem elas duas juntas, então você vai ter que mandar manipular ou utilizar a bupropiona pronto e mandar manipular a naltrexona. Então eu pus aqui uns esquemas, não pus os esquemas, então eu vou falar. Você pode, por exemplo, começar com uma naltrexona de 6, 2 vezes ao dia, é uma dose muito pequena, você pode começar com ela uma vez, mas não funciona. Então eu costumo começar com 6, 2 vezes ao dia, e uma naltrexona e uma bupropiona de uso prolongado de 150, só para o paciente ir acostumando. Depois eu aumento a bupropiona para 300 e aumento para 8, 12, você pode aumentar aí 16, tá bom? Mas normalmente não precisa, 12 a 14 dá, 2 vezes ao dia. Ou, outra chance que você pode fazer, se você não quiser usar a bupropiona pronta de liberação prolongada, você mandar manipular ambas e fingir que você tem um contrave aqui, ok? Então, então eu falei agora os 2 medicamentos que nós temos para compulsão alimentar. Para compulsão alimentar, gente, compulsão mesmo, são só esses 2. Quando a gente usa um antidepressivo, uma fluoxetina, eu posso usar uma fluoxetina para fins 2 vezes ao dia? Sim, 2 vezes ao dia, Gabi, isso mesmo. Então, posso usar uma fluoxetina para emagrecimento? Pode. Vai aumentar, diminuir a fome? Pode, mas pode aumentar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso desses antidepressivos, porque alguns aumentam a fome e alguns prendem intestino, diminui libido, e a bupropiona ela não faz isso, nem o Venvance. Então, como a gente tem que tratar o paciente como um todo, a gente tem que ter muito cuidado com os efeitos colaterais do que a gente usa, tá bom? A sibutramina, ela também é uma anfetamina meio não anfetamínico, porque ela tem algumas ações específicas. A sibutramina, ela é pouco dopaminérgica, mas ela tem uma ação anfetamínica importante que vai agir na fome. Então, ela tem uma ação pequena sobre os mecanismos de prazer e sistemas de recompensa. Mas ela tem um mecanismo interessante porque ela aumenta o metabolismo por meio de vários mecanismos anfetamínicos dela. Ótimo, a anfetamina tem muito estudo. Atualmente, inclusive, ela é proibida nos Estados Unidos hoje. Por quê? Por causa dos efeitos cardíacos dela. Mas esse trabalho aí, que é um trabalho que chama Primavera, que eu adoro, porque é um trabalho de uma revisão extensa da anfetamina. Esse trabalho foi divulgado em 2019 e ele demonstra realmente a sibutramina faz muito efeito. Ela realmente é um medicamento bom para diminuir fome, ela é um bom anorexígeno. Além disso, ela diminui o metabolismo, então ela aumenta o metabolismo, desculpa, gente, ela aumenta o metabolismo, então ela emagrece pra caramba. E aí, iombina não é medicamento para emagrecimento,
específico, tá? E assim, depende. Gente, vocês têm que ter muito cuidado com o natural e não natural. Sene é natural e acaba com o intestino dos coitados dos pacientes que têm constipação. Então, cocaína também tem a folha de coca, que é natural, tá? Você tem que ter cuidado com esse negócio natural, nem sempre é bom, agora tá ali rindo. Então, a sibutramina, ela é eficaz, olha, até 19% do peso em 12 meses. Vocês imaginam o que é isso? É maravilhosa. Então, vamos usar a sibutramina? Não. Por quê? Qual que é o problema? Eu uso sibutramina em alguns casos muito específicos, em pacientes muito jovens, que tem muita indicação, obesidade mórbida, mas eu uso muito pouco. Por quê? Por causa do efeito rebote. A sibutramina, quando você deixa de usá-la, o paciente tem um efeito rebote tanto sobre o mecanismo da fome, quanto sobre o metabolismo. Então, você acaba com o paciente. Então, você vai ver muita gente... E doutora Melissa, beleza lindona, doutora Melissa Garcia. Então, você acaba com o paciente. Então, sibutramina é só para aqueles médicos que querem ter uma fama rápida e postar lá no feed um antes e depois do paciente rapidinho. Porque depois que o paciente parar de tomar sibutramina, o médico tem que mudar o endereço, não deixar para ninguém, porque se o paciente voltar lá, ele vai voltar mais gordo do que da primeira vez. Então, pode ser usado, mas... para pacientes muito selecionados. Se for usado de rotina para emagrecer, vai emagrecer todo mundo, mas todo mundo vai ficar gordo e aí o médico tem que mudar de endereço, tá bom? Então, ele não é um medicamento para ser usado de rotina para emagrecimento, combinado? Outro dia alguém riu, porque eu virei e falei, vai que seu paciente vai morrer daqui 2 anos. Então você pode usar sibutramina, que às vezes não dá tempo, né? Você usa sibutramina 1 ano e meio, na hora que ele parar ele vai morrer, então ele não vai ficar sabendo que ele ia engordar. Mas paciente que vai viver, você não tem que ter cuidado. Ou, então, quando que a gente usa? Pacientes jovens, com obesidade importante, obesidade grau 3, pacientes que você tem certeza que fizeram poucos rebotes durante a vida, que você vai ficar com a sibutramina 1 ano e meio até tirar, ou mais, tá bom? E a gente também usa naqueles obesos refratários, aqueles obesos graves, mais velhos, e que você vai usar a sibutramina em 3, 4 anos, até se tirar ou de uso crônico mesmo, tá bom? Igual hipertensivo. Então tem que ter cuidado. A fentermina, ela é uma medicação maravilhosa, tem se mostrado assim muito interessante, porque além dela ter um componente importante de liberação de noradrenalina, então ela age muito, muito bem na recaptação da adrenalina, então ele é um adrenérgico, né? Ele não tem muita ação sobre a dopamina, mas ele tem uma ação muito importante sobre a fome, e a questão dele é que ele tem uma ação aí de aceleramento mesmo por causa dessa questão de adrenérgico. Então ele é um medicamento acelerador, igual a outra pessoa assim, fica acelerado. Então eu já falei do Venvance, tá, Luca? Foi o primeiro que eu falei. Então, fica acelerado. O ácido sólico é um medicamento de metabolismo pra gente usar no platô, não é aqui o caso hoje, tá bom? Não é pra isso, ele não diminui fome. Então, a fentermina no Brasil não é vendida. Mas por que eu trouxe ela aqui? Porque ela é usada nos Estados Unidos com topiramato e de todos os que eu tô falando, ela é que tem mostrado o melhor resultado sobre o peso. Fentermina com topiramato. Por quê? Porque o topiramato, ele tem uma ação também sobre a fome, não é muito importante. Então ele sozinho, ele não tem uma ação. Olha aqui, gente, ele sozinho, deixa eu ver se eu trouxe o trabalho, olha aqui, 3 quilos, 4 quilos, ele tem uma ação pequena de resultado no peso a longo prazo, mas ele tem uma ação de desexcitabilidade, né? Ele é um calmante, ele vai desexcitar quando eu quero falar uma palavra e não fala, eu perco todo o raciocínio. Então, ele inibe a via excitatória do glutamato. Pronto, ele inibe a via excitatória. Então, ele é um desexcitatório, ele é um inibitório, tá bom? E aí, o que acontece? Ele age fazendo o quê? Ele vai aumentar o efeito GABA, que você já conhece, então ele é um GABAminérgico, então ele vai ser um inibitório de conexões neuronais, então ele é um desacelerador. Então eu tenho a fentermina que age na fome, que é um acelerador. Eu tenho o topiramato que age na fome, que é um desacelerador, e esses dois juntos têm feito um casamento perfeito. Então nós temos
muitos efeitos colaterais do topiramato, que eu pus aqui uma lista enorme aqui, quem tá vendo aqui no coisa, e quando você usa com a fentermina, os efeitos colaterais do topiramato diminui e diminui também os efeitos colaterais da fentermina. Olha que lindo. Eu consigo somar os efeitos da fome para diminuir a fome desse paciente e um efeito colateral anula o efeito colateral do outro, então os dois juntos, eles são a dupla perfeita. Também podia ser o nome do meu livro lá, que vai chamar O Topiramato com a Fentermina, o casamento perfeito. Então, funciona muito. Então, o topiramato sozinho não funciona. O topiramato sozinho aqui mostrando, topiramato nos tratamentos de enxaqueca, quando tira, tem um efeito rebote sobre o peso. Então, o topiramato sozinho tem efeito rebote, não fica usando topiramato. Mas a fentermina com o topiramato consegue, olha para você ver, uma perda de peso de 10%, então sustentada, sem rebote. Então, isso tem feito muito sucesso, não tem no Brasil ainda, mas vai ter, porque isso é muito, tem tido um resultado muito importante e nós sabemos que a obesidade é uma doença grave mundial. Então, provavelmente terá. Mas essa é a dupla, igual tem uma dupla. Então não existe uma dupla. Vamos fazer troca-troca? Vamos fazer um swing de medicamento? Existe dupla fentermina com naltrexona? Não. Existe dupla topiramato com bupropiona? Não. Existe qualquer outra dupla? Não. Então, a gente tem que trabalhar com o que já foi estudado, porque senão você pode se ferrar. Porque tá aí você me xinga se eu falar qualquer palavra feia aqui. Então, olha esse trabalho aqui. Topiramato e bupropiona não são utilizados juntos. E esse trabalho aqui tá mostrando o risco triplicado de glaucoma com o uso do topiramato. E tem mais outros, mas não é porque se usa junto, porque são dois medicamentos que causam glaucoma, então eles foram demonstrar. Qual é o risco da bupropiona? Se não me engano, 2,5, o outro é 4,5, não sei de qual. Então, não se usa, não tem lugar nenhum falando para usar bupropiona. Por quê? Porque eu quero, porque não tem nada no topiramato que vai aumentar na bupropiona, nem da bupropiona com o topiramato. Então, essa dupla não casa. Tá ouvindo? Então para de fazer bobagem. Toda hora eu vejo topiramato com bupropiona, topiramato com não sei mais o que, com fluoxetina. Gente, não existe essas duplas e vocês estão arriscando prejudicar a vida do paciente sem emagrecer. Então vamos usar o que existe, vamos estudar um pouquinho e aí vocês vão usar o que existe, tá bom? Então, a fluoxetina pode ser usada? Pode. Existe a fluoxetina com topiramato, uma combinação. Olha aqui, um trabalho tentando fazer. Parece que não foi muito bom, tá? O resultado não foi dessas coisas. Então, não se usa, tá? Para usar as coisas tem que ter. Então, topiramato, ele tá extremamente sendo estudado com a fentermina. Resultado, ok. Bupropiona com naltrexona, ok. Outra dupla, não ok. Combinado? Então, podemos usar agora um combinado de medicamentos para um paciente que vai fazer uma bariátrica? Podemos. Então, esse trabalho aqui do nosso colega lá de Brasília, um colega muito estudioso na área da obesidade. Então, o que ele mostrou? É o Flávio Cadejani. O que ele está mostrando aqui? Que em pacientes, às vezes, o risco da bariátrica é tão grande, quem sabe se a gente fizer um combo aí, mas um combo tá sustentado cientificamente. Então, ele está usando aí um Orlistat, que é uma medicação que age menos, mas vai se somar, às vezes não vai atrapalhar nada, não. Então, eu posso usar um Orlistat com um inibidor do GLP-1, com então aqui, o que ele está usando aqui? Mais um, posso usar, por exemplo, Vevance, entendeu? Para uma compulsão, eu uso uma coisa para compulsão, eu posso usar outra coisa para diminuir a absorção de gordura pelo intestino e usar um GLP-1 aí, porque eu vou ter um efeito incretina e ainda tem um efeito sobre ansiedade, diminuição da fome e na Victoza é isso que eu tô falando, tá bom? Então, o que tá perguntando aqui? Vevance, Butramina, Victoza, bupropiona. Então tem que ter cuidado. Por exemplo, se você vai usar Vevance, você não vai usar bupropiona. Se você vai usar Sibutramina, você pode usar Victoza junto. É só raciocinar. Combinado?
Então, o que nós estamos falando aí, o Victosa, que a doutora Melissa está perguntando, quando a gente vai ter um caso? Então, pessoas que são obesas há muito tempo, grau 3, refratário a qualquer tipo de meio de tratamento. Então, pessoas que eu quero evitar uma bariátrica, eu posso fazer uma combinação, desde que seja uma combinação lógica, né? Não posso ter uma combinação doida. Eu não posso combinar alho com bugalho, tá bom? Então, pode fazer combinações para fins de tratamento regular, aquelas duas que eu falei. E aí, para fins de pessoas para evitar uma bariátrica, utilize os trabalhos que já existem, baseados em estudos que já foram feitos e não tente inovar. Um professor meu que falava o seguinte: na medicina, você nunca deve ser o primeiro nem o último a nada. O último é que ser desatualizado. É esse povo aí que fala que eu não acredito em hormônios, por exemplo. Eu não acredito em hormônio. Hormônio virou, então, um deus, né? Deve ser uma religião. Então, eu não acredito em duendes, eu não acredito em hormônios, eu não acredito em Buda, porque isso virou um dogma. Por acaso, o hormônio é uma religião? Não. Então, tem crença. Não existe crença na ciência. Eu não acredito em nada e nem desacredito. Eu vejo, constato na ciência e faço. Então, esses últimos que falam que não acreditam, que não gostam, essas pessoas que são dogmáticas dentro da ciência, essas pessoas vão se lascar. Então, não pode ser o último, mas também não pode ser o primeiro. Foi inventado isso, quero usar. Não. Então, nós temos que esperar os trabalhos, ver os resultados e a gente usa com muita tranquilidade, né? Venvance ou BUP, porque eles têm a mesma ação dopaminérgica, ok? E aí, deixa eu responder as perguntas do YouTube antes de prosseguir aqui. Então, quais perguntas, Nicola? O Venvance é receita amarela, esses outros aqui tem receita B2, sibutramina, a fluoxetina é receita branca, aí vai depender, tá bom? Bupropiona é receita branca, tá bom? É receita branca em 2 vias, controlada, porque os antidepressivos são receitas brancas. Os anfetamínicos são receitas azuis. Então, B2. E essa classe de medicamento aí, das proanfetaminas para TDAH, elas são receitas amarelas, tá bom? Que mais? Bupropiona, nananã, olha aí. Victosa é o mesmo que Saxenda? Só tem a caneta do Victosa, ele tem menos possibilidade. O Saxenda ele vai até mais, porque para fins de diabetes a gente precisa de doses menores, mas para fim de obesidade, doses maiores. Mas o que acontece aqui? Funciona? Funciona, mas o problema daqui é o mesmo da sibutramina. Nicola, vai olhando se eu não respondi, me fala, porque eu ajudo todo mundo. É o mesmo da sibutramina, efeito rebote. Então, eu não uso de rotina nem Ozempic, nem Saxenda, nem Victosa, porque eu quero o meu paciente magro para sempre. Então, a não ser que ele seja diabético, aí é outro caso, tá bom? Então, uai, Nicola, você salvou 2 vezes a mesma coisa. Peraí. Então, acabou. É isso mesmo, é porque começou tudo de novo. Então, ótimo, vou voltar aqui. Então, gente, é porque eu achei que eu ia falar do Orlistat, mas eu vou falar para vocês do Orlistat. O Orlistat, ele é o xenical. Então, não é essa classe de medicamento que nós estamos falando hoje, não, tá? Hoje nós estamos falando das classes para tirar a fome. Bem legal. O GLP-1, gente, os análogos do GLP-1, eles têm uma ação incretina lá na insulina, mas eles têm uma ação também nos centros da fome. Eles desestimulam os neurônios que expressam NPY. Então, ele tem uma ação também sobre a ansiedade, como teria uma dopamina aí, mas não é da mesma força. Então, ele diminui um pouco fome também e diminui também um pouco a compulsão, mas eles não são para isso. E são efeitos observados, tá bom? O efeito dele mesmo é de diminuição do trânsito do alimento, então dá uma certa náusea, porque diminui o alimento, e ele também age no mecanismo ele faz um mecanismo de incretina, estimulando a insulina para a gente ter maior aproveitamento da glicose, tá bom? A sibutramina dá insônia, mas a sibutramina, gente, não é para vocês ficarem usando de rotina,
porque nós sabemos do mecanismo de rebote. Então agora eu vou responder as dúvidas, apesar de que eu fui respondendo todo mundo aí. Então vocês tiverem mais dúvidas, então eu fiz um apanhado geral, olha que legal. Consegui em 1 hora Femproporex. Pois é, o Femproporex, ele é uma anfetamina, mas ele tem um efeito muito importante, rebote, muito importante, e ele também tem um efeito aí de dependência. Então a gente tem que ter cuidado com o Femproporex. Essas anfepranonas, esses medicamentos, essas anfetaminas mais antigas, a gente não deve usar principalmente pelo efeito rebote. Então, é típico, você vai ver, sempre tem uma tia na sua família, agora tá próximo do Natal, você vai no meio do Natal, você vai todo mundo comendo, aí você vai ver aquelas tias mais gordinhas, vai falar assim, quem aí das minhas tias não já tomaram Femproporex? Aí, um tanto vai levantar a mão. E ela tá lá bem gordinha. Por quê? Porque ela tomou e não ficou magra. Ela engordou depois, tá bom? Paciente sem ansiedade, com erros alimentares. Qual medicamento para emagrecer? Eu posso começar enquanto ajusta a dieta. Bem, eu não falei aqui de ansiedade. Eu falei aqui de compulsão alimentar e falei aqui de mecanismos de fome. A ansiedade, a gente não usa medicamento algum. A ansiedade, o tratamento é treino, tá? Treino, já ensinei pra vocês. Então, qual medicamento para emagrecer? Nenhum. Os medicamentos, o paciente que não precisa de medicamento, você não precisa usar medicamento algum. Agora, nós temos para emagrecer, né? Agora, para o metabolismo, talvez você vai ter que usar alguns medicamentos. E aí depende de onde. Por exemplo, se ele tem um erro de hormônio, você vai ter que usar hormônio. Se ele tem um erro de metabolismo de tireoide, talvez você tenha que usar T3 em tempos muito curtos. Eu já ensinei isso aqui para vocês, né? O T3 tem um feedback muito rápido. Então, nós temos os critérios de qual tipo, de quando que no hipotireoidismo eu posso usar T3. E uma das razões é essa. Mas você tem que usar e avaliar, porque é uma prova terapêutica. Então, vai depender muito do metabolismo. Mas para emagrecimento, nenhum. Paciente que eu chamo ele de obeso de pouco tempo, é obeso puro. O obeso puro, ele mal, às vezes eu uso um valeriane, tá bom? Mas se ele nem ansiedade não tem, esse aí, meu filho, emagrece e nunca mais volta, tá? Pergunta, Nicola. Quais as contraindicações do Venvance? Contraindicações do Venvance. O Venvance é o seguinte, eu pus o grande agora aqui. O Venvance é, primeiro, paciente que não tem a indicação dele. Por exemplo, paciente que não tem compulsão. Então, não é para usar Venvance para qualquer paciente que chega no seu consultório para emagrecer. Você tem que ver que ele tem um comportamento compulsivo. Por quê? Porque se ele tiver a dopamina normal e você der um dopaminérgico para ele vai ter excesso de dopamina. Então, ele pode ter náuseas, ele pode ter ansiedade, ele pode ter taquicardia. Então, primeira coisa, paciente que não tem indicação. Segundo, você tem que ficar de olho também, paciente que usa outra medicação dopaminérgica, tá? Porque você vai somar as coisas. Terceiro, você tem que ficar de olho também em paciente que tem arritmia, paciente que tem alguma alteração do ritmo cardíaco. Por quê? Ou paciente que tem uma frequência cardíaca aumentada. Tem pessoas que são assim constitucional, porque ele pode ter um efeito aumentado disso. Por quê? Outra coisa que não tá, eu acho que não tá escrito na bula, mas é muito importante, pacientes que têm enxaqueca, enquanto você não trata a enxaqueca, gente, todo mundo que tem enxaqueca tem cura. Eu até hoje não vi uma pessoa que tem enxaqueca que não tem cura, tá? Tem. E eu te desafio para te provar que tem. Meus pacientes todos com enxaqueca, então a gente desinflama, tem todo um processo, várias coisas que você tem que investigar e os pacientes têm. Tá, se você quiser falar remissão pro resto da vida, pode também. Mas, então depois que você melhora a enxaqueca, você pode usar o Venvance, tá bom? Pacientes com insônia, muito importante, você pode atrapalhar o sono deles, tá bom? Vai ter que começar Fala aí. live, eu acho. Vai acabar aqui, né? Só tem 2 minutos acabando. Uai, eles nunca fizeram isso comigo. Por quê? Tá no YouTube ainda, você tá ao vivo no YouTube, Tô ao só não vivo tá sem no imagem. YouTube, mas não tá minha imagem. Eu vou começar outra live. Vamos lá. As pessoas estão escutando ainda no YouTube, tá? Então tá, mas eu já vou começar tudo junto.
Voltei. Seguinte, gente, normalmente, assim, minhas lives duram 1h30, 2, eles nunca me cortaram. Mas agora o Instagram deve estar com alguma regra nova aí, e aí eles estão cortando as pessoas, né? Porque deu 1 hora de live, e aí eles cortaram. O que será que aconteceu, Nicolo? Nunca fizeram isso, tá? Mas tudo bem. Porque como eu tenho um número de seguidores alto, normalmente, alguém tá pedindo pra eu solicitar aqui. Tá. Não desativa o comentário não, pra eles poderem perguntar. Tô desativando o comentário. Você tá vendo se tem perguntas, né? Tô desativando a solicitação de participar do... Tá bom. Então, gente, só para poder terminar o raciocínio. Então é o seguinte, o que você precisa, 50% dos pacientes que você vai emagrecer não precisa de medicamentos de controle, tá? Mas 50% vão precisar. Esses 50% que vão precisar, o que nós vamos fazer? A gente vai dar, mas a gente tem que dar até atingir as metas e mexer no metabolismo. Tá bom? As aulas, ó, quem tá perguntando aí sobre metabolismo, gente, o meu curso de obesidade, eles são 44 aulas, não é isso, Nicola? Isso. Quase todas as aulas têm 1 hora. Vocês imaginam, é quase que uma pós-graduação. Então não tem jeito de eu aqui, em minutos, explicar o que eu expliquei. De metabolismo deve ter o quê? Umas 25, 30 aulas. Então, é muita coisa. E ele não tá à venda mais. Então, quando ele voltar a ficar, quando eu der uma desobstruída das dúvidas desse, aí eu volto a liberar de novo a venda do curso de metabolismo. Mas eu não sei quando eu vou voltar, não tá tão cedo, porque eu preciso descansar, né? Então, eu acho que fevereiro, assim, não vai ser, não. Talvez março, abril, tá? Então, não tem como eu te explicar tudo de metabolismo, quem tá perguntando aí, porque não dá tempo, combinado? Que mais? Então, se vocês quiserem perguntar, eu vou responder mais 2 perguntas aqui. Pergunta do YouTube. Pergunta do YouTube. Vamos lá. Nicola não quer ler. Qual é a pergunta? Compulsão por doce? Não, vou responder primeiro. A compulsão por doce é muito fácil, então eu vou responder a outra, depois eu respondo. Por quanto tempo posso usar seguido o BUP quando precisa desmamar aos poucos? Sim, por causa do BUP. Da naltrexona também, mas a dose é pouca. Então, sim, quando você for retirar o BUP, você tem que desmamar aos poucos, mas mantém primeiro você, como que chama a pessoa? Natane. Você vai fazer o seguinte, você vai tratar o metabolismo dele. Na hora que ele estiver bem tranquilo, mantendo o peso, você vê que ele não vai rebotar, você tira aos poucos e pronto, essa pessoa vai ficar magra para sempre. Mas tem que usar os 10 itens de tratamento de metabolismo. Não pode esquecer nenhum, porque você sabe que o mundo conspira para o nosso metabolismo diminuir. E a outra é compulsão por doce. Não, picolinato de cromo não funciona quase nunca. Então, quando é uma compulsão, bem na TPM, piora com a menstruação, você vê que tem espoliou cromo, aí ok, você pode usar, melhora em 10% das vezes. Não é assim, é ótimo. A gente, descobriu o picolinato de cromo. Não funciona assim e esquece, tá? O que funciona? O que faz a pessoa ter compulsão por doce? Se não é um processo de compulsão alimentar por vício, é estresse, gente. Ela precisa de carbo, porque ela tá precisando de energia. Então, você tem que tratar cortisol. Trata cortisol, ela para de comer doce. Meus pacientes todos param de comer doce. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque às vezes gosta do doce, mas não por compulsão. Aí come, às vezes, um pedacinho de goiabada. Outro dia eu tive uma que era viciada em goiabada. Uso bupropiona. E agora eu quero começar com Venvance. Não deve usar junto, tá? Bupropiona com Venvance vai somar. Se você usa pouca bupropiona, mesmo assim, você usando 30 de Venvance, não vai ser bem legal. Você pode ter náusea, você pode ter taquicardia, você pode ter crise de ansiedade, porque são 2 dopaminérgicos, tá bom? E que mais? A última. Usando o chip, posso usar medicamento para emagrecer? Lógico! Quando você merece usar um implante, você vai regular os seus hormônios, você vai desinflamar, você vai melhorar a sua energia, você vai melhorar seu sono, você vai melhorar sua libido, você fica ótima para malhar, aí sim você vai começar um processo de tratamento e vai emagrecer, ficar magrinha. Não é o chip, que eu odeio esse termo, não é o implante hormonal que vai fazer você emagrecer. O que vai fazer você emagrecer mesmo é eu tirar os obstáculos que sua alteração hormonal causava. Eu tiro os obstáculos, você fica livre, leve e solta. E aí você pode emagrecer, ficar linda, maravilhosa, trincada e sem celulite, tá bom? Ok? Sueli, pode ser que você vai usar isso. Qual a dose da naltrexona? E eu falei, 8,
O certo, assim, nos Estados Unidos a gente usa 8-8, depois 16-16, a gente dobra. Mas aqui no Brasil, como ela é manipulada, eu começo com 6, depois eu vou pra 8, às vezes 8 serve, às vezes eu aumento um pouco, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês e depois eu vou tirar umas férias das lives de terça-feira, tá? Então, semana que vem, eu não sei se tá gravada, eu não lembro, mas depois eu vou ficar umas 2, 3 semanas sem dar a live de terça-feira, depois eu volto, só porque eu vou tirar umas férias, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe muito vocês, obrigada, vocês também são lindas, doutora Suzete maravilhosa, que tá implantando até a rodo lá em São Paulo. Outro dia mandei paciente pra ela, falaram que doutora Suzete Mota, e não só pode ano que vem. Essas minhas ex-alunas são difíceis, todas que eu indico quando tá acontecendo isso, né? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e o resto das suas semanas.